Fala galera, ligado aqui no canal da SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: Messi contra Neymar, Neymar contra Messi nas oitavas de final da Champions. Vou falar sobre esse duelo, mas vou falar também sobre todos os outros 7 duelos que foram sorteados na segunda-feira, para a gente fazer aqui uma espécie de previsão, se é que dá para a gente fazer, do mata-mata da Champions. Antes tem aquele recado esperto da Full Trader, oferecimento da Full Trader, que é aquela empresa que te ensina como funciona o mercado do trade esportivo. Você gosta de ver jogo de futebol direto, tá sempre vendo jogo de futebol e fica aquela vontade de analisar um resultado, prever um resultado? Isso é o trade esportivo e a Full Trader te ensina como operar. Aqui está o link do canal da Full Trader no YouTube. Você desce aqui na descrição que lá já tem um link para você clicar e ir direto para a página, vários vídeos fáceis e vários vídeos explicativos do mercado do trade esportivo. Vamos lá, tivemos na segunda-feira, como eu falei, o sorteio dos duelos de oitavas de final da Champions League. O grande foco foi o sorteio, que foi um dos últimos, né? Foi o antepenúltimo confronto a ser sorteado, entre Barcelona e PSG. Eu vou falar muito desse confronto, que é o confronto mais midiático, que é o confronto que atrai mais atenção, mais repercussão, mas esse confronto está um pouco longe de ser o melhor confronto que a gente teve. Eu vou analisar de um em um, logicamente quando os jogos forem acontecer a partir de 16 de fevereiro, ou seja, temos 2 meses até lá. Eu vou voltar a falar sobre eles aqui no canal, mas vou passar de forma rápida sobre os duelos. Borussia Mönchengladbach contra Manchester City. O duelo do segundo colocado, Borussia Mönchengladbach, que fez uma força danada para ser até eliminado. Poderia ter resolvido o grupo muito antes e acabou deixando, e dependendo do empate entre Inter e Shakhtar 0-0, e que classificou o Borussia Mönchengladbach mesmo perdendo para o Real. O Borussia poderia ter sido o primeiro desse grupo. A quantidade de jogos que ele perdeu ou empatou de bobeira. Mas enfim, está classificado, sorteado para pegar o Manchester City. Curioso, esses dois times se enfrentaram nas últimas 2 Champions na fase de grupos. Dessa vez não caíram no mesmo grupo, mas se enfrentam nas oitavas de final. Olhando assim, o City é favorito, tem um time que joga junto há mais tempo, com um sistema mais assimilado, mas é um time que não tem funcionado. O City tem tropeçado no campeonato inglês, ainda não decolou no campeonato inglês, então é um City que não inspira confiança, nem dentro, nem pelo que faz dentro do seu país, no campeonato inglês, e na Champions sempre fica aquela situação. Então, o Mönchengladbach, a forma de jogo do Mönchengladbach, um jogo muito direto, um jogo muito veloz, pode castigar o time do Manchester City. Vamos ver como estarão em fevereiro, mas o Mönchengladbach é um time que o City precisa observar com cuidado. Acho que o City é favorito, acho que o City passa. O segundo confronto que eu separei aqui, provavelmente é o confronto mais distante um do outro. Lazio contra Bayern de Munique. A Lazio foi segunda colocada no grupo do Borussia Dortmund. Também fez uma força danada para ser eliminado. Tomou uma bola na trave nos acréscimos do Bruges. Se essa bola tivesse entrado, a Lazio estaria fora, enfrentando o atual campeão. Os dois times, tanto o Lazio quanto o Bayern, estão piores do que no ano passado. Só que esse pior do Bayern é um pior que você olha e fala assim, não está avassalador, mas ainda é muito mais time que a Lazio. A Lazio pode ser que melhore agora que terminou a fase de grupo da Champions, que ele comece a focar no campeonato italiano, elenco mais curto, mas a verdade é que a Lazio não está no pique da temporada passada, e o Bayern, ainda não estando no pique da temporada passada, teve muito problema de lesão do Kimmich, que está voltando agora, lesão do Alphonso Davies no começo da temporada, perdeu espaço, hoje é reserva, lesão do Boateng, tendo muito problema ali na zaga. Ainda é um Bayern que você olha e você vê perfeitamente o time engrenando e voltando lá em fevereiro a estar num pique muito bom. Então, um confronto muito distante, Bayern muito favorito para esse confronto. Aí pinta um confronto, um duelo que eu acho que tem tudo para ser
Um dos dois melhores em termos de qualidade de jogo, RB Leipzig contra Liverpool. Liverpool tendo muito problema de lesão. Eu até coloquei no meu blog lá no Esporte Interativo, no portal do Esporte Interativo, que se o confronto fosse amanhã, eu acho que o Leipzig até teria chance, acho que até o Leipzig passaria do Liverpool, mas em fevereiro eu acho que o Liverpool vai ser favorito e eu colocaria minhas fichas no Liverpool, mas acho que tem tudo para ser um confronto muito bom de dois times, perdão, de dois times muito agressivos, de dois times muito intensos e dois times que pressionam demais. Essa característica muito parecida. Aí acho que pode pender para o Liverpool, porque é um trabalho mais maduro. O Klopp tem o clube na mão mais do que o time na mão mais do que o Nagelsmann. O Liverpool tem jogadores de melhor qualidade, não terá o Van Dijk, mas acho que todo mundo que está machucado em fevereiro, a tendência é estar bem. Então acho que o Liverpool vai passar, o Liverpool é favorito para passar. Mas acho que se fosse semana que vem, eu acho que o Leipzig iria enrolar o meio campo. O Leipzig está funcionando muito bem, muitos jogadores numa ótima fase. Se você olhar aí, o Angelinho voando, Sabitzer jogando muito bem, Nkunku e Haidara também funcionando muito bem, um time que ataca muito, então acho que tem tudo para ser um grande duelo. Outro confronto que eu falei, né? O Leipzig e Liverpool são um dos dois melhores confrontos. E o outro eu acho que é Atlético de Madrid e Chelsea. Cara, esse é um confronto, eu acho que tem tudo para ser o melhor, porque é um confronto de contrastes. Pela forma de jogo do Atlético, que o Simeone está querendo mudar, mas ainda tá avançando a passos largos, a passos não tão largos. Contra um confronto ali com um duelo do Chelsea, com outro estilo de jogo, um estilo mais propositivo, um estilo mais ofensivo, mas que ainda não digamos, sólido. Chelsea ainda oscilando dentro dos jogos, mas com muita qualidade técnica de Havertz, de Werner, de Ziyech, de Mount, muita qualidade contra um Atlético que lidera o Campeonato Espanhol, fez uma fase de grupos muito preocupante, foi garantir a vaga na última rodada contra o Red Bull Salzburg, mas que tem tudo para ser um time forte, com o crescimento do João Félix, com o Suárez se ambientando ao clube e recuperado de Covid, então tem tudo para ser um time muito bacana. O cenário é o cenário que o Simeone gosta, jogar o favoritismo para o Chelsea, fazer o primeiro jogo em Madrid, fazer o primeiro jogo no Wanda Metropolitano e ser um time que vendeu o discurso da superação. Eu acho que entre os dois, eu acho que vai ser muito equilibrado, mas se eu tivesse que colocar minhas fichas em alguém, eu colocaria no Atlético de Madrid. Vale lembrar que 2 anos atrás, com esse cenário que eu falei, né? Primeiro jogo em casa, jogar o favoritismo para o outro lado, não deu certo contra a Juve, mas deu certo na temporada passada contra o Liverpool, né? O Liverpool era muito favorito e acabou que o Atlético passou. Vamos lá, faltam 4 duelos, Porto e Juventus. Acho que é um duelo com um favoritismo grande para a Juve. O time do Porto é um time muito difícil de ser batido, é um time que aproveita muito bem as chances. É um time que começou a temporada no Campeonato Português meio devagar, está se recuperando, mas fez uma fase de grupos sólida, mas mesmo assim eu vejo a Juventus com um certo favoritismo. Por quê? Porque embora o Porto esteja se recuperando dentro do Campeonato Português, e se recuperando bem para tentar atacar a ponta, né? Hoje está atrás de Benfica e de Sporting Benfica, eu vejo a Juve com mais margem de crescimento, um trabalho iniciando agora do Pirlo, do que o próprio Porto, que não tem muito mais o que melhorar, até pela diferença de grana, diferença de elenco. Então acho que eu vejo a Juve como favorita, mas lembremos, a Juve era favorita contra o Lyon, foi eliminado da forma que foi na temporada passada. E a Juve era favorita contra o Ajax 2 anos atrás e foi eliminada também. Mas para mim acho que a Juve passa. Sevilha e Borussia Dortmund está acabando. Um duelo bem imprevisível, porque os dois times estão bem inconstantes, bem irregulares se comparados
a temporada passada, especialmente o Sevilha, sentindo falta do Banega, oscilando muito, um Sevilha que toma de 4 do time misto do Chelsea em casa, um Sevilha que perde 3 seguidas no Espanhol e logo na sequência ganha 3 seguidas no Espanhol, então um time que está oscilando muito, mas contra um Dortmund que está tão mal na temporada, ou está numa temporada tão complicada, que acabou de demitir o treinador, mandou embora o Lucien Favre, com razão, com motivo, e agora vai buscar um novo início, vai buscar mais ou menos o que aconteceu com o rival Bayern na temporada passada, né, que mais ou menos um pouquinho antes demitiu o Kovac e entrou o Hansi Flick e funcionou muito bem, e acho que o Dortmund será outro lá em fevereiro. Tem mais qualidade individual, tem mais jogador para resolver num lance, e aí você tem destaque Sancho e Haaland, né? O Haaland está machucado agora, mas tem tudo pelos planos, vai estar bom em fevereiro. Então eu acho que se fosse agora, se começasse agora a eliminatória, eu acho que o Sevilha passaria. Se for em fevereiro, eu acho que o Dortmund vai passar. O último, antes da gente falar de Barcelona e PSG, é Atalanta e Real Madrid. Dois times que também... Olha como é que tá, né? Mais 2 times que pioraram em relação à temporada passada. A Atalanta continua com a ideia de controlar a posse, de ser agressiva, mas não está conseguindo mais ser eficiente. E ainda tem a questão lá da crise de relacionamento entre o Gasperini e o seu principal jogador, o Papu Gomes, que deve ser negociado na janela de janeiro, contra o Real Madrid, que é um Real Madrid que oscila muito e a gente não sabe o que pode vir. Pode fazer partidas lamentáveis, como perder para o Cádiz, como ser derrotado 2 vezes para o Shakhtar, e pode também pegar a qualidade dos seus jogadores, de um Sérgio Ramos, Kroos, Modric, Benzema, e fazer partidas sólidas, como foram contra o Atlético de Madrid, como foi contra as 2 partidas contra a Inter, como foi o grande jogo contra o Borussia Mönchengladbach. Então não dá pra gente entender muito o que vai sair do Real Madrid. Se jogar o que sabe, passa pela Atalanta. E pra gente fechar, Barcelona e PSG. Por que eu disse que em termos de qualidade é um duelo abaixo de outros? Porque tanto o PSG quanto o Barcelona fazem assim, uma temporada muito ruim do ponto de vista coletivo. O Barcelona com os problemas nas transições, com um time que tem posse de bola e não consegue criar, não consegue ser agressivo, um time que depende excessivamente do Messi, um time que precisa que jogadores importantes assumam a bronca, e isso não está acontecendo. Caso do Griezmann, caso do Coutinho depois da lesão, antes estava até jogando bem, o Dembélé que toda hora quando vai engrenar machuca. Tanto é que o time espera, o time confia, ou o time reza para que o Ansu Fati possa voltar para auxiliar um pouco o Messi. O Messi que também não faz um grande começo de temporada, embora tenha feito alguns jogos bons, como por exemplo tenha jogado muito bem no 3-0 que a Juventus deu no Barcelona no jogo que definiu o primeiro lugar para a Juve. Então, e do outro lado, o PSG, ele tem graves problemas coletivos também. Problema para defender as laterais, problema para fazer transições. Então tem graves problemas, mas o PSG tem Neymar e Mbappé, principalmente o Neymar, fazendo diferença na frente. Então, assim, acho que daqui para fevereiro os 2 times podem melhorar? Podem. Mas eu não vejo margem de melhora no Barcelona para melhorar a ponto de jogar de igual para igual ou competir no mesmo nível com o PSG. A menos que o Messi faça chover, milagre, botar o time nas costas, eu acho difícil o Barcelona poder brigar e poder eliminar um PSG. Tem que ver também se vai estar todo mundo à disposição, se vai ter gente machucada, tudo isso. E aí o ponto do Barcelona o Barcelona hoje está numa situação, em janeiro vai ter eleição. Então o Barcelona não vai mudar drasticamente, pelo menos até 25 de janeiro, que é quando o novo presidente assume. Pelo estatuto do Barcelona, o presidente interino, que é o caso agora, ele não pode fazer grandes transformações no clube, não pode demitir técnico, não pode vender jogador, não pode contratar jogador, ele pode tocar o clube na emergência ali só.
Então, e a eleição é 24 de janeiro. Então, antes de 25 de janeiro, nada muda no Barcelona. Não vai chegar jogador, não vai ser contratado jogador, não vai ser vendido ninguém, não vai trocar de técnico. Então, eu acho difícil a gente imaginar um Barcelona conseguindo brigar para eliminar o PSG. Vejo o PSG como favorito, mesmo com toda a situação de tradição do Barça na Champions, a situação do Barça eliminar e levar melhor no PSG. Eu acho que esse é o cenário. Enfim, quero te ouvir, o que você tem a dizer, o que você achou dos 8 duelos, diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe, like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, sininho das notificações aqui em cima e copia o link desse vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp para todo mundo poder entender como vai ser, entender, analisar, ver os cenários dos jogos que a partir de 16 de fevereiro vão apontar quem segue vivo e quem dá adeus à Champions League. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau!